Olha, gente, hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que interessa muito aos produtores rurais. Clima. Os efeitos do fenômeno El Niño, ele começou a ser sentido, isso de acordo com o Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Isso depois de 3 anos de Laninha. E agora o produtor rural vai ter um novo cenário para a próxima safra. E eu vou conversar com o Williams Bini, ele é meteorologista, head de comunicação da Clima Tempo e vai apresentar um panorama que o agricultor pode esperar. Williams, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Pélia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Sucesso no Campo. Bom, primeira coisa que ainda muita gente se confunde, ou aquele produtor que já está mais acostumado, ele não se confunde, mas El Niño e Laninha, quais são as principais diferenças? Bom, vamos lá. O grande ponto é justamente a gente acompanhar fenômenos de grande escala que tem um efeito a nível global. Quando nós temos uma massa de água tão grande como é o Oceano Pacífico, que de certa forma tem uma interferência em todo o planeta, quando ele está mais quente ou mais frio, nós temos justamente essa situação de interferência na circulação geral de todo o planeta. Então, quando nós temos uma temperatura mais alta sobre o Oceano Pacífico, nós temos o chamado El Niño. Quando nós temos as temperaturas mais baixas sobre o Oceano Pacífico, nós temos a chamada Laninha. É muito às vezes complicado a gente mencionar, será que as águas do Pacífico, tão longe daqui, têm uma interferência tão importante no Brasil e no planeta? Sim, porque você mexe com toda a circulação global. Nós tivemos aí os últimos 3 anos numa situação de Laninha, ou seja, as águas do Oceano Pacífico estavam mais frias, e para a agricultura não é uma situação muito favorável, porque você diminui a umidade, diminui os volumes de chuva, as chuvas são mais irregulares, e nós estamos entrando nesse momento numa situação onde as águas do Pacífico já estão mais quentes, entrando, portanto, numa situação de El Niño. Por isso mesmo, tudo indica que a próxima safra deve ser bem mais favorável para a agricultura. E quando fala dessa safra mais favorável, a gente tem ali a região sul, que tem 3 anos de uma laninha muito mais marcante. Eles vão ser beneficiados com o El Niño? Vão ser beneficiados, sim. É muito importante adiantar já essa situação, porque climatologicamente sabemos, sim, dos impactos do El Niño para o sul do Brasil. E esse impacto é de chuvas mais volumosas. Eu queria fazer também um alerta de que sempre tem os extremos, né? Quando eu tenho uma ausência de chuva, logicamente tem acaba sendo prejudicado o desenvolvimento das culturas, a qualidade, acaba penalizando muito a produtividade, mas tem também um outro extremo. Um excesso de chuva pode também trazer problemas de manejo, algumas atividades no solo. Então, nós temos que ficar muito atentos que o El Niño, ele traz mais chuva e pontualmente ele pode também trazer volumes excessivos de chuva. Então nós saímos de 2 extremos, 3 anos onde a Laninha prejudicou com um acumulado de chuva menos favorável, e podemos entrar em um El Niño onde em alguns pontos, em alguns períodos, podemos ter inclusive excesso de chuva. Por isso é muito importante o monitoramento, o acompanhamento das condições meteorológicas. Se nós considerarmos as estações, nós vamos entrar agora no inverno. A primavera talvez seja a mais interessante para o produtor rural. E aí ele quer saber ali se setembro já tem chuva, que normalmente a partir de 15 de setembro, considerando o vazio sanitário, em alguns estados já começa a liberação daquele período para o plantio. Nós vamos ter chuva no cedo, vai estabilizar, porque teve alguns momentos aí nos anos recentemente passados que só estabilizou ali na segunda quinzena de novembro. Então atrasou muito, a janela chegou bem mais tarde. Exatamente. Normalmente com Laninha, né, lembrando os últimos anos, o que nós temos? Nós temos uma situação onde o início do período chuvoso, como você bem mesmo mencionou, é super importante para a agricultura a nível nacional. Então, em anos de Laninha, você acaba tendo
um certo atraso neste período de laninha. Então as chuvas acabam chegando um pouco depois. E lógico, acaba atrasando todo um ciclo hidrológico, um ciclo de produção que poderia estar sendo adiantado, né? Então todo o supply chain do agronegócio poderia ter uma vantagem. Com relação ao El Niño, estatisticamente, você tem o El Niño favorecendo o início do período úmido, começando aí um pouco antes. Então, já na segunda quinzena de setembro, mais tardar comecinho de outubro, você já pode ter já uma regularidade das chuvas no sudeste, centro-oeste, sul do Brasil também, né, tomando aquele cuidado de um pouco mais de chuva, mas, de qualquer forma, safra 23, 24, com o El Niño já trazendo seus impactos, podemos sim esperar a estação chuvosa regular, aquela estação chuvosa já com chuvas regulares, começando um pouco mais cedo, já final de setembro. Williams, nesse ano nós tivemos ali no momento de colheita muita chuva, era prevista, a previsão se consolidou. Então, a ciência cada vez mais, ela tem precisão, então é uma previsão e não uma precisão, mas ela vem cada vez errando menos. Como você falou que pode ter algumas situações de muita chuva, então é importante que o produtor fique atento para aquelas chuvas torrenciais, que de repente ele acabou de plantar e vem e mexe no sulco de plantio dele. Perfeitamente, Fabélia. Você mencionou muito bem. A tecnologia, a inovação dos últimos anos, diria até das últimas décadas, realmente trouxe um impacto super positivo para a meteorologia, né? Eu tenho o prazer de ter acompanhado aí a evolução da meteorologia desde os anos 90, né? Onde a gente fazia a previsão no máximo para 3 dias, depois 5 dias. Hoje nós fazemos trazemos cenários para os próximos meses, né? Então realmente teve uma evolução muito grande, só que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com relação à análise dessa informação, ao uso dessa informação, ao planejamento por trás destas informações. Quando a gente fala numa situação de El Niño, a gente não pode simplesmente já assumir um padrão definido de como vão ser as chuvas com base numa média dos últimos El Niños. Temos sim que acompanhar, temos sim que monitorar, por isso que é muito importante o produtor estar sempre acompanhando as informações meteorológicas. Por quê? Porque tem um termo, né, que eu até aprendi recentemente, mesmo dentro de uma condição climática média, eu posso ter uma situação, um outlier, né, um ponto fora do comum, um ponto fora da curva, digamos assim. Então, mesmo dentro de um período onde é normal chover muito, eu posso ter uma semana, um mês com menos chuva irregular. Então é comum na meteorologia eu ter essas variações, ainda mais em um momento onde estamos tendo mudanças, né, a nível global, em termos de clima, os eventos severos cada vez mais frequentes. Então é muito importante que, por mais que nós tenhamos uma situação de El Niño, que é uma situação estatisticamente mais favorável, a gente poder acompanhar, porque sim, podemos ter eventos, inclusive no centro-oeste, eles chamam de invernada, né, quando você tem um período de dias sequentes de muita chuva, né? Então, é o acompanhamento, é o monitoramento. E nós, aqui da Climatempo, logicamente, trazemos todas as ferramentas, todas as informações para que esse planejamento possa ser feito de forma muito mais assertiva, claro, dentro de um cenário já de longo prazo, que nós já estamos adiantando, já desde os últimos meses, já falando que o segundo semestre e a próxima safra deve ser beneficiada por conta deste El Niño, finalmente, depois de 3 laninhas seguidas. Agora, no que você falou aí dessa invernada, esse também é o momento que as doenças, as pragas ali nas lavouras acabam encontrando um ambiente favorável e a dificuldade do produtor em fazer as aplicações de defensivos, né? Exatamente. E aí eu saio de uma escala onde a minha projeção é climática para os próximos meses, para a próxima safra como um todo, e eu entro numa situação mais de curto prazo, né? Então a meteorologia ela trabalha com diferentes níveis de previsão, desde a previsão para as próximas horas, para os próximos dias e para os próximos meses. Então quando a gente fala numa condição como você citou, Fabélia, de você ter muita chuva e se uma situação propícia para a formação de determinadas doenças, eu já entro num planejamento mais de curto prazo.
Eu quero ainda falar com você, a gente também já está quase terminando aqui, mas tem um detalhe que eu ainda quero que você explique também, é que às vezes, ou o produtor, ou especialmente as pessoas que não fazem aquele planilhamento, acham, esse ano choveu mais, esse ano choveu menos, e muitas vezes o índice, a média continua a mesma, a distribuição pluviométrica é que há essas diferenças. Às vezes fica lá, como você mencionou há pouco, uma invernada ou outro veranico que foi mais prolongado. Exatamente. Esse acompanhamento das informações pluviométricas, né, ela é muito importante. Nós aqui incentivamos muito a criação de banco de dados. É muito importante para o produtor ele saber o que é normal chover, né, mês a mês, estação a estação, ele ter um histórico. Olha só a importância ele saber que, por exemplo, nos últimos El Ninhos, o quanto choveu na propriedade dele, comparado com um ano neutro, comparado com uma laninha. Então, essa informação dos sensores que hoje estão cada vez mais disponíveis, até com custo um pouco melhor, você tem essa possibilidade de acompanhar, de monitorar melhor essa estatística das chuvas, né? Então, é exatamente isso que você mencionou, Fabíola, a importância realmente de a gente acompanhar e conhecer bem os volumes. Eu já adianto uma coisa, os produtores hoje em dia eles estão muito ligados, eles sabem muito bem volumes de chuva, quanto que é importante, quanto que ele necessita, né? Então, é uma informação que hoje cada vez mais está mais disponível e o produtor está sabendo sim cada vez mais utilizar essas informações e as tecnologias cada vez mais disponíveis. Essas informações elas podem ser geradas em planilhas manuais e equipamentos ali, mini estações meteorológicas nas suas áreas, e aquele que está chegando, abrindo área nova, ele deve começar, para pegar e falar aqui, mas aqui eu não sei, eu não tenho histórico, é começar. Então, e existem serviços que a gente consegue, Fabíola, é muito interessante o que você comentou, uma área nova, né? Hoje, embora nós tenhamos poucas novas fronteiras agrícolas, é muito importante nós conhecermos como que se comporta a climatologia em algumas áreas. E existem serviços, né, onde a gente consegue traçar um panorama climático do que é comum a distribuição, como é a distribuição de chuva, de temperatura, de eventos severos em uma área nova, por exemplo. Daí a importância de você conhecer muito bem tanto a sua região como novas áreas de plantio que estão surgindo. William, muito obrigada pela sua participação com a gente e a gente vai voltar a te procurar porque o produtor quer a atualização quando estiver chegando ali mais próximo para ver se essa primavera vai acontecer, vai poder começar plantio logo terminando o vazio sanitário, tá certo? Agradeço a oportunidade, Fabíola, foi um prazer poder conversar com você, com os nossos amigos aí do Sucesso no Campo. Estamos à disposição, eu estou à disposição, é muito importante esse acompanhamento, esse monitoramento, o que nós aqui da Climatempo pudemos ajudar, estamos aqui à inteira disposição. Ótimo final de semana a todos.